Então, para fazer o nosso indutor para a máquina de solda, podemos usar chapas em I, ou chapas em E, ou as chapas que eu falei para vocês em tipo de U, ou em L, ou em E e I, que é a chapa que fecha o trafo encoraçado, né? Que é essa chapa aqui, mais os izinhos dela que fecha o trafo aqui, onde pega esse tipo de carretel. Encaixou aí, e aqui vai as espiras. Mas boa parte das pessoas fala, mas eu não tenho carretel, como é que eu vou enrolar? Pode usar chapas em I. Essas chapas em I, você vai pegar um ferro, ou melhor, vai pegar um papel isolante, pode ser cartolina, papel craft ou esse filme pel. O filme pel é um tipo de papel isolante que ele tem um filme de um lado e o papel por dentro. Ou papel madeira, que é um papel muito bom. Ou várias camadas de papel manteiga. Qualquer tipo de papel que seja um pouco espesso, não muito grosso também, para não diminuir muito aí a área. Pronto. Aqui suponha que nós enrolou aqui uma camada de isolante aqui. Agora vamos fazer o nosso pequeno indutor. Podemos pegar aqui o fio escolhido aqui. O fio escolhido para o indutor de sua máquina de solda, ele tem que ter a mesma dimensão que o fio de saída. Suponha que aqui seja a sua máquina de solda. Esse fio de saída do secundário aqui, suponha que ele seja aí um fio 6. O fio do seu indutor terá que ter essa mesma bitola para pegar o mesmo acompanhamento. Se esse fio for mais fino, vai haver um estrangulamento maior da corrente. Então você vai perder corrente no indutor, vai causar um superaquecimento. Então vamos começar a enrolar esse indutor aqui em I. Suponha que aqui começamos a enrolar, damos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suponha que colocamos aqui 10 espiras no nosso indutor. Está aí, 10 espiras. Então vamos ter aqui a ponta que vamos ligar na nossa máquina e a saída. Então temos aí um indutor com duas regulagens. Uma regulagem aqui que fizemos mínima e a máxima da máquina. Agora suponha que queremos fazer mais regulagem. Então continuamos aqui o fio, olha. Dobramos ele, enrolamos ele aqui, olha, para ele não atrapalhar. E o sentido do bobinamento vai ser do mesmo jeito. Enrolamos aqui mais 5 ou 10 espiras e fazemos outra divisão, olha. Enrolamos 2, 3, 4, 5 espiras e fazemos outra divisão. Já vamos ter aqui 3 regulagens. Daqui para aqui vamos ter aqui 10 espiras causando uma indutância. Vai dar uma regulagem na corrente, em corrente alternada faz uma grande diferença. Daqui para aqui temos mais 5 espiras. Então totalizando aqui 15. A máquina vai estar aqui o fio dela. Quando passar o alicate para aqui, vamos estar usando aí 15 espiras para fazer essa indutância aí, diminuindo a corrente de uso aqui no final dessa. Ao fazer, dobrar aqui de novo e vamos enrolar esse indutor mais 10 espiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Então temos aqui agora, daqui para aqui 10, mais 5, mais 10. Vamos ter aí ao todo 25 espiras, causando a indutância aí. Vamos ter aqui a regulagem mínima, uma média, a intermediária aí e a máxima.
temos aí nesse indutor 4 regulagens. E como ligaríamos esse indutor na nossa máquina de solda? Está aqui o nosso indutor, com todas as suas pontas aí, olha. Esse fio esmaltado ele precisa ser raspado dos dois lados para a gente poder fazer a soldagem e depois isolar. Então aqui está a sua máquina de solda. Você viria aqui, enrolou aqui, olha, fez a soldagem da sua máquina de solda aí. Pronto, seu indutor está na máquina de solda. Essa outra parte de cá ia ser o seu alicate, a sua garra de aterramento, ou poderia ser também um alicate de solda. Desse outro lado de cá, se esse aqui fosse a garra, desse lado de cá ia ser o alicate de solda. Repare que aqui já está uma saída direta e a outra saída está no indutor. Quando você está fazendo a soldagem, lá vai ter uma borneira ou então pontas de fio para você estar trocando de ponto lá. A modo que você vai trocando de ponta aqui, você vai aumentando a corrente, porque vai diminuindo as espiras, você vai chegando mais perto do fio principal da máquina. O fio principal da máquina da saída é esse aqui. Quando você clica aqui para usar a corrente no máximo, essa parte do indutor não está sendo usada. Logo não está tendo corrente nenhuma induzida ou filtrada aqui nesse indutor. Ele não está causando reatância nenhuma aí. A indutância dele lá é nula, porque você não está usando ele, você está usando o máximo da máquina. Quando você passa a usar aqui no primeiro que você fez, você vai estar usando as 10 espiras que você colocou aqui. É o que vai dar uma queda nessa corrente. Quando você vai aumentando aqui, vai diminuindo lá ao máximo. Então esse é o modo de fazer o indutor. Aí se esse indutor fosse em outro tipo de transformador, como ele seria? Da mesma forma, teria as mesmas divisões. Desse modo aqui facilita mais o enrolamento. Aí se eu fizer o meu indutor e deixar ele aberto, deixar o meu indutor em E, só colocar o carretel aqui, tá certo? Tá certo também, porque você está deixando uma área aberta. Outra coisa importante no indutor é deixar uma área aberta nele. Nesse caso aqui, em I, ele já é aberto, porque ele não fechou o campo, para dar mais força ao indutor. Mas se você quer fazer um indutor igual aquele que eu fiz na maquininha de solda, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que ela está ali. Se você quer fazer um indutor igual aquele para aproveitar uma corrente secundária, esse indutor tem que ser fechado, para quando a corrente passar aqui, induzir uma corrente no secundário para você aproveitar para fazer qualquer tipo de controle. Então esse é o tipo de indutor para máquina de solda. Mas tem ainda um porém. Que tamanho é esse indutor? Qual é o tamanho desse indutor que você vai usar em sua máquina de solda? Esse indutor ele deverá ter um mínimo de 1/4 do núcleo da sua máquina. Se a sua máquina tem 20 centímetros de núcleo, ele tem que ter aí 5 centímetros de núcleo. Essa é uma base. Geralmente as máquinas de solda têm de 30 centímetros para lá de núcleo. E o indutor grande, ele tem em média a metade do núcleo da máquina. E as espiras aqui? Quantas espiras você vai colocar? Geralmente, nas máquinas de 250 amperes, que ela tem 1/4 do núcleo, vai no mínimo aqui 60 espiras para a última corrente delas, que aproxima aí de 40 amperes mais ou menos. Então aquela regulagem ali, aquele núcleo vai ter essa média aí de 40 espiras. E vai ter as divisões ali. Vai ter divisões com 5, com 7, com 12, com 30. Diversas divisões. Quanto mais a máquina tem mais divisões,
mais regulagem ela tem, melhor ela possibilita a soldagem em variadas correntes. E se você arrumar um tipo de indutor que seja possível você mexer esse núcleo aqui, olha, você fez um tipo de carretel aí, coloca um tipo de parafuso aqui e seja possível você estar mexendo esse núcleo. Então você vai ter mais variações ainda, por causa que você vai ter os tapes, pode pôr poucos tapes e ir mexendo esse núcleo para fora da bobina. Quando você tira o núcleo, é como se você estivesse abrindo uma porta deixando a corrente passar direta. Ela não vai ter que induzir no ferro aqui. Ela vai passar completamente direta. Igual eu vou mostrar em uma máquina aqui para vocês, que eu estou reformando aqui. E vou mostrar um pouco para vocês. Então olha aqui, essa máquina é uma máquina de 250 amperes. Estou reformando ela aqui, depois eu mostro os detalhes para vocês em um outro vídeo. Já estou fazendo a soldagem aqui do trafo dela. Esse tipo de máquina, ela tem para fazer a regulagem um núcleo móvel. Ela tem para fazer a regulagem dela um núcleo móvel guiado por um parafuso. Trafão bem pesado, esse trafo ele deve dar uns 50 aí, por exemplo, de núcleo. Então esse é o núcleo móvel dela. De acordo, há uma divisão aqui entre um enrolamento e outro. De acordo, esse ferro vai separando o enrolamento de um lado e outro. De acordo, ele vai introduzindo aqui no trafo, até fechar todo. Ele barra o primário aqui de induzir uma corrente maior no secundário. Então essa corrente ela vai ter uma parede a vencer, que é o ferro silício nesse caso aqui, que é um ferro magnético. Quando você coloca, vai barrar a corrente de passar direto para o lado para o outro. Quando você vai enrolando lá o parafuso e vai tirando esse núcleo, de acordo você vai tirando, essa corrente vai aumentando, porque vai como se estivesse abrindo uma porta para a corrente passar mais fácil. Então essas máquinas possibilitou fazer máquinas mais leves, por causa que o controle já está aqui dentro. E naquele outro tipo de máquina, teria que ter aquele indutor fora, causando um peso a mais, e mais fio na máquina. Já nesse caso aqui, a tensão aqui é fixa, que o indutor ele não vai interferir na tensão. A interferência é muito pouca, de 1 volt a 5 volts no máximo. Ele vai interferir mais na corrente, como naquele mesmo outro caso lá. Então aí introduzindo ele vai barrando e tirando. E lá vai ser o contrário, lá você vai estar usando as espiras para estar fazendo o controle. Quando você usa poucas espiras, a indutância no ferro, ali na bobina junto com o ferro, ela é menor. Então vai passar mais corrente. Quando você usa o máximo, a indutância é maior e vai passar menos corrente. O indutor, quando ele é usado aqui na corrente alternada, ele tem um efeito. Na corrente contínua, ele tem outro efeito. Então agora eu vou mostrar para vocês aquela pequena máquina que eu fiz, como foi colocado o indutor nela. Então aqui está aquela maquininha que eu fiz. Essa semana eu trouxe ela aqui para fazer a manutenção, que os meninos deu um curto nela lá e pipocou os 2 capacitores. E aí ela enfraqueceu, porque a tensão dela é baixa, média de 32 volts, e sem os capacitores ela fica nessa média de 32 volts. Com os capacitores ela chegou aí a 55 volts, dando um reforço maior à máquina. Sem os capacitores enfraquece muito para soldar umas chapas maiores. Eu não deixo a grande lá porque os meninos que estão aprendendo, eles é meio bruto mesmo no início. Então essa aqui é uma maquininha mais simples, não tem tanto o que quebrar. Aqui eu fiz a borneirazinha dela. Essa borneira foi para mim não ter dificuldade em estar mudando os fios lá. Então, em vez de eu vir parafusar um aqui, parafusa outro aqui, tira daqui, parafusa aqui, tira ali, parafusa aqui, essa borneira foi para isso. Ela tem um bom encaixe aqui. E aí você vai mudando aqui as pontas.
Como eu mostrei para vocês nos vídeos sobre essa máquina, ela é usada em corrente alternada ou corrente contínua. Aqui tem o primeiro indutor, que é esse aqui que está vindo para a borneira. Aqui tem aquele que eu falei que era o arquifosse, que quando eu ligo esse arquifosse, a indutância aqui diminui, porque eu criei um campo magnético contrário aqui, então eu vou estar saturando o núcleo de ferro. Com isso aqui vai passar mais corrente, é o que dá a estabilidade para a máquina abrir o arco mais rápido. E ter um controle melhor de indutância. Além desses 6 bornes que tem aqui, tem ainda o arquifosse que vai regular, e cada um desse vai ter uma diferença. Por exemplo, aqui tem 6. Com o arquifosse ligado, ele tem uma corrente. Desligado, ele tem outra. Então, em cada um desse eu vou ter 2 reguladores, tendo assim 12 ao máximo. Porque o arquifosse ali vai duplicar. E tem um segundo indutor. Esse segundo indutor está na parte de corrente contínua. É para dar aquela freada para não abrir bruscamente o arco. E na corrente contínua, o indutor funciona também como um capacitor. Ele puxa uma corrente, como se ela acumulasse aí, dando mais força à máquina. Os capacitores foram colocados antes do indutor, para que eles não se descarreguem de vez. Depois do indutor, quando você trisca o eletrodo, o capacitor dá aquele pipoco toda hora que ele descarrega bruscamente. E antes do indutor, o indutor vai dar uma amortecida para ele não deixar essa corrente passar de vez. Esse indutor dessa máquina eu mostrei para vocês fazendo os detalhes dele tudo certinho. Se vocês tiverem dúvida, basta acessar os vídeos aí. Então o pessoal pede o diagrama da máquina de solda para fazer a maquininha. Mas se você pegar esse diagrama e não assistir uma parte dos vídeos para você entender como é que é o funcionamento dela, como fazer ela, não vai ter um bom resultado na maquininha. Essa maquininha, como eu falei para vocês, ela soldou bem, atende bem aí um hobby tranquilamente, satisfatório. Ela é um pouco pesada, que tem 2 trafos de micro-ondas, mais o indutor, mais eletrodo de ferro, mais esse outro indutor aqui. Mas atende bem às pequenas necessidades. Como eu mostrei para vocês, soldou muito bem até eletrodo de 3mm, 3.2, derreteu. Só não vai derreter continuamente um eletrodo. Mas eletrodo de 2 e 2,5 se derrete com tranquilidade. Então depois que eu trocar os capacitores aqui, eu vou fazer um teste para vocês verem. Mas já mostrei ela para vocês aí, não tem dificuldade nisso não. Então pessoal, essa aula sobre indutores, eu vou mostrar para vocês um diagrama, como ficaria no diagrama, no caderno, para vocês entenderem. E se vocês tiverem dúvida, vocês vai comentando sobre o assunto, e a gente vai abrindo, fazendo mais vídeos ou colocando em discussão os pequenos detalhes. Como eu falei para vocês, os indutores de precisão têm que ser calculados, que são indutores para fonte, que são indutores para circuitos de precisão. Tem que ter um cálculo rigoroso, usando a medida em Henrys de indutância, tudo certinho. E para a máquina de solda, como eu falei para vocês, o ferro tem que ter no mínimo 1/4 do núcleo do transformador. Se tiver um indutor com a metade, bom também. Não poderá passar da metade, porque aí vai causando muita indutância, dificultando a regulagem lá na saída. Então vou fazer um diagramazinho para vocês verem como seria essa bobina de diagrama. Então aqui está o diagrama, como você vai ligar o indutor aí em sua máquina. Aqui está a sua máquina de solda. Aqui está a sua máquina. E aqui a saída. Um fio vai passar direto, como eu falei, olha. O fio aqui passou direto. Vai aqui para a garra. Ó, para a garra. E esse outro fio da saída vai pegar na ponta do indutor aqui. Pegou aqui. Então vai ter os tapes aqui. As pontas que você deixou para fazer as variações.
Então nessas variações aí é onde é que você vai estar mudando o seu alicate de solda. Coloca nesse primeiro, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E deixa um tape aqui também no final, olha, direto vindo da máquina de solda, para você usar o máximo dele. E aqui você pode colocar, fazer as borneiras, como eu falei, ou deixar as pontas para você estar parafusando. Para parafusar é um pouco mais demorado. Geralmente tem as máquinas os encaixes. Então é esse aí o tipo de indutor para você fazer as variações. E o indutor que ele é colocado depois que você retifica a máquina, ele é a mesma coisa, olha. Tá aqui as espiras dele. Ele tem essa média de 40 espiras no tamanho de ferro que eu falei para vocês. Aqui tá a placa retificadora. Aqui vai ter positivo e negativo. Se você puxar o indutor aqui, ó, positivo, puxa direto para o indutor, e o negativo passa direto. Ou pode ser o indutor no negativo também. A máquina retificada, ela tem duas pontas de solda, positiva e negativa. Quando você muda, deixa a garra aqui e o alicate de solda aqui, o efeito da solda é um. Quando você inverte é outra. Tem sentido positivo e sentido negativo. De acordo com o material que você está soldando, também interfere. Então aqui é o indutor que você vai fazer para usar na parte já retificada. Geralmente esse indutor não coloca tapes nele. Ele é do jeito que está aí. Essas lâminas aqui é identificando a lâmina de ferro. Como eu falei para vocês, as lâminas podem ser em I também. Como foi aquela que eu coloquei no indutor da maquininha. Aqui. Poderia ser em E também. Lembrando que se for em E, na hora de você fechar o seu núcleo aí, você coloca um papelãozinho bem fino aí, que é para fazer uma pequena abertura aí nas pontas dele, fazer um gap. É um pequeno espaçozinho lá, para que ele não fique grudado aqui, olha. O indutor, principalmente na corrente contínua, ele tem que ter uma pequena aberturazinha, que é para reforçar mais a indutância dele. Ou então você deixa só em E também. Então pessoal, essa aula se encerra aqui. Se vocês ainda têm alguma dúvida aí como construir o indutor de vocês para a maquininha, como eu falei, deixa aí que a gente vai procurar responder. Como sempre, vocês compartilhem a aula para que outros vejam. Dê um ok, que isso ajuda muito no canal. Muito obrigado a vocês e até a próxima aula.